Olá, tudo bem? Para você que nos acompanha, nós traremos hoje um tema muito importante e um debate no Colégio FAG em relação ao apoio da família e a escola e a parceria que está envolvida entre todos os envolvidos em relação à aprendizagem. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com pais do Colégio FAG que farão esse debate aí com a gente sobre a tarefa, acompanhamento escolar e como isso tem dado resultado positivo na escola, né? Hoje nós falamos, então, de temas que muitos pais entendem que algumas responsabilidades, como tarefa e aprendizagem, é apenas da escola. Será que somente é da escola? Será que o pai tem envolvimento nisso, né? Quem está envolvido nesse processo? Então, eu vou pedir a vocês que se apresentem, né, para que quem estiver nos assistindo conheçam vocês, falem que série o filho de vocês estudam e qual que é a idade deles que estão nesse ano, tá? Vamos começar por aqui. Carlos. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Eduardo de Lima Júnior. Eu sou engenheiro agrônomo. Eu tenho 3 filhas estudando aqui na escola. Ambas são Marias, as 3 Marias. 2 estão no 8º ano e uma está ainda no infantil. Isso aí, 3 Marias. 3 Marias. Isso aí. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Paulo César de Oliveira. Eu sou corretor de seguros. Sou pai do Arthur Rocha de Oliveira. Ele está no 3º ano B do ensino médio. Ensino médio. Está encerrando aí esse ciclo do ensino médio, né? Isso aí. Quantos anos, Paulo, você... O Arthur, ele vai fazer 18 em janeiro. Ele tem 17 atualmente, né? Mas de FAG ele já tem alguns anos. Eu sei que é de uma das famílias bem antigas, né? Tem alguns da escola, anos, né? bem pequenininho. Então tá bom, Paulo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Lohana. Olá, boa tarde. Me chamo Lohana, sou mãe da Rafaela e da Manuela. As duas do Fundamental 1, a Rafa do 5º A Manuela do 2º F. Legal, então. Segundo F E o 5º ano A. E o 5º. Tem 2... No mesmo segmento? Isso, no Fundamental 1. Ah, entendi. Então vamos lá, gente. Para a gente começar esse bate-papo, eu farei algumas perguntas, alguns levantamentos e a gente vai conversando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Vocês acompanham uma rotina escolar dos filhos de vocês todos os dias ou quando aparece algum problema? Quando vocês perceberam que o acompanhamento da família faz a diferença? Né? Já aconteceu de vocês descobrirem alguma dificuldade nesse processo aí ou não? Bom, eu vou começar aí o início. O acompanhamento da família é importante demais, né, perante os nossos filhos na escola. Eu acho que não só eu, mas como todos os pais que estão aqui, acompanham os filhos, claro, não 100%, mas sempre quando dá, né, buscando os filhos na escola, na hora que entra no carro perguntando como é que foi a aula, qual a dificuldade que tiveram no dia, como estão os amigos, né? E esse processo é até o decorrer dentro de casa, né? A matéria está feita, a lição está feita, vai ter prova, como é que está a situação de ensino, né? Acho que isso incorpora tanto nós pais como os alunos, né? Nossos filhos, claro, perante a escola. Então, acho que isso faz parte um pouco do nosso envolvimento também diretamente com eles, né? Isso é de grande valia e valioso para nós, escola, e também para os filhos de vocês, né? Como é que funciona isso, Paulo, lá no ensino médio, terceirão, pré-vestibular, quase formando a educação básica, com um pezinho na graduação? Como é que isso tem sido vivenciado na família de vocês? Tem que acompanhar? Não tem que acompanhar? Ele vai sozinho? Como é que funciona isso lá? Então, eu tenho o mesmo ponto de vista o acompanhamento da família é importantíssimo no processo escolar da criança, né? Do adolescente também, né? Mesmo estando no ensino médio, está aí na reta final do ensino médio, né? A gente sempre está acompanhando, a gente tem um aplicativo do colégio FAG, onde é que tem um boletim, né? A gente abre ali. Quando saem as notas, o coração bate mais forte. Quando saem as notas, tem aquelas 3 coluninhas lá, né? Que é a prova, o trabalho e... Simulado. A prova, simulado e trabalho, né? Então, assim, a gente está sempre acompanhando e desde antes do ensino médio. Eu acho que é importantíssimo e eu acredito, assim, que traz uma confiabilidade também, uma segurança
para a criança, né? Saber que tem os pais ali do lado, no que precisar. Eu não digo realizar as tarefas para eles, né? Mas acompanhar, cobrar, tem tarefa hoje, não tem, né? Enfim. É verdade. Isso é muito importante. Por mais que sejam grandes, né, são ali dos maiores, eles precisam sim de um acompanhamento. Não, lógico, fazer a tarefa, mas acompanhar ele o tempo todo, porque eles não são a criança, são adolescentes que ainda precisam do nosso cuidado, né? Lohana, você que tem, talvez os teus sejam um pouquinho mais pequenos que o do Paulo e do Carlos, né? Como é que funciona para você essa realidade? É, assim, a Rafa, ela estuda no período da manhã. É uma em cada período. Aí a mesma coisa, eu pego ela assim, o tempo mais valioso que eu tenho com ela é da hora que eu pego ela aqui na escola até ela chegar em casa. É ali que eu peço para ela tudo o que aconteceu, o que tem de tarefa. Que nessa semana teve um trabalho de inglês, ela não conseguiu fazer uma questão porque não sabia, ela não sabia responder no trabalho. Aí a gente tenta ir atrás para ver onde que está o problema, tentar resolver, ver se ela entendeu aquele conteúdo. E assim, é nesse momento que eu saio da escola e a gente conversa. Ela fala tudo para mim, aí chega depois em casa, é o momento dela fazer as tarefas dela. A Rafa já faz tranquilo as tarefas dela. Assim, chega no final do dia, ela, mãe, esse eu não consegui, esse eu também não consegui, aí eu ajudo ela. Agora, a minha pequena também, eu já pego ela no final da tarde e eu nem preciso também pedir nada. Ela já vai falando, Já falando, tem essa falando. autonomia de ir sozinha. Isso, aham. Que legal. E também já vai contando tudo o que aconteceu. No começo da pré-escola, que ela iniciou, né, ali na escola, qual que foi a tua intervenção aí no estudo em casa? Você teve que mediar a orientação? Como é que... Assim, no início, assim, sempre a gente tem que estar do lado, né? Ajudando ela nas atividades. Até a Manu, que está no segundo ano F, eu ainda auxilio ela no estudo das provas, nos trabalhos, nas tarefas. Mas eu vejo, assim, que a cada mês que passa, ela desenvolve melhor. Tá querendo cada vez mais fazer sozinha. E Tendo mais autonomia, mais né? autonomia. Eu trouxe alguns pontos aqui para a gente conversar também. Muito hoje se fala sobre a saúde emocional dos estudantes, né? É um tema muito relevante. E aí até trouxe como pauta para a gente conversar o apoio emocional, né? Esse apoio emocional que você traz, o apoio que vocês dão em casa, dá o apoio emocional que é necessário, a segurança para aprender, porque a criança, num ambiente que não é seguro, a tendência é não aprender de forma adequada, né? Não aprender de forma produtiva. Então, isso é muito importante. E uma coisa que a gente sempre conversa, eu acho que talvez o Paulo, talvez o Carlos já teve essa conversa comigo sobre rotina de estudos, né? E que você trouxe agora que tem um horário para isso, um horário para aquilo. Então, a rotina de estudos todos os dias, ela é muito importante nesse processo, né? Quando tem a dificuldade de aprendizagem ou não, aquele aluno que é típico ou atípico, enfim, tem essa dificuldade e o grande pulo do gato realmente é a rotina de estudos. E aí que você, pai, consegue identificar a dificuldade ou não da sua criança, né? Assim, ano passado a Rafa me trouxe que ela, mãe, não entendi esse conteúdo de matemática. Aí eu falei, não, pera lá, né? Matemática a gente não pode pular e deixar aquilo sem entender, senão depois vira uma bola de neve. Cheguei para a coordenadora, para a Jéssica, falei, Jéssica, ela não está entendendo isso. Ela pode vir na monitoria para ver se consegue pegar esse conteúdo e entender. Aí a Jéssica fez diferente, ela conversou ali com a prof de matemática, Explicou de novo. Explicou de novo na sala, que ela falou assim, às vezes não é uma dúvida só da Rafaela, né? Sim. Era um conteúdo diferente, daí a prof explicou de novo, uma E ela manhã, conseguiu. e deu tudo certo. E eu já estava preocupada que o meu jeito de explicar, ela também não estava entendendo. Daí eu falei assim, não, eu vou ter que levar para a escola, né? E deu tudo certo. Aí a prof de matemática refez essa revisão com eles daquele conteúdo. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Por isso que essa troca entre família e escola é importantíssima, né? Então, a escola não é só para cobrar, não é só para exigir do pai, da mãe, mas sim dar o apoio necessário, né? A gente tem monitorias que, caso precise, a gente está aí. Com os pequenos é muito mais direcionado e muito mais
comandado pela professora que estará ali na monitoria. Com os grandes já muda um pouquinho, né? Talvez lá do ensino médio, ele já tem essa autonomia de saber o que ele não sabe e trazer essa demanda para o professor, né? Então, assim, o professor está ali, ele vem, procura e conversa diretamente. O professor tem dificuldade nesse cálculo. Ele vem, sana a dificuldade e vai para casa. Então, é um pouquinho mais de autonomia que vai criando aí, né? Então, e essa parceria é bem importante. O que me leva a outra pergunta. O que mais dificulta o acompanhamento em casa hoje, na opinião de vocês? Quais Olha, dificuldades? E aí eu pontuo. É a falta de tempo? É o cansaço? A dificuldade para ajudar as matérias, talvez, do pai? Olha, não sei matemática e então tenho dificuldade para ajudar nisso? É a falta de interesse da própria criança, às vezes? Qual que é a dificuldade que vocês entendam que às vezes pode acontecer? olha, eu acredito que seja As os quatro quatro juntas. itens que você colocou é uma dificuldade que não só eu, como todos passam aí, que tem a vida corrida, trabalho, né? Hoje em dia a gente sabe que o serviço cada vez é muito mais dinâmico nosso, né? Ao mesmo tempo que você tem que estar num serviço, tem que estar na escola pegando seu filho, tem que estar respondendo o WhatsApp de um cliente e várias situações, né? Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade que eu, pelo menos, tenho hoje, eu e minha família lá, primeiro, a falta de tempo, tá? Pelo nosso serviço, que é muito corrido. Essa é a primeira alternativa nossa. Cansaço, ele é relativo, né? Você pode estar cansaço corporal, mas mental talvez você não esteja para poder ensinar o seu filho. E isso é uma coisa que a gente Ou o deixa por inverso, último. né? É, o inverso. O cansaço você tem que sobressair cada vez mais, bater de frente, porque você tem que ensinar. É o seu filho, né? A gente tem que tentar quebrar algumas barreiras para também seu filho também não ir mal numa prova ali, ou até um trabalho que ele esteja precisando de um auxílio dos pais, né? Outro tema qualquer, dificuldade de... A dificuldade com as matérias, né? Eu, pai, não tenho propriedade sobre tal matéria e talvez tenha dificuldade para entender e para ajudar ele em casa com a tarefa, por exemplo. Embora ele já deva ter tido isso em sala, a explicação prévia com o professor, né? Então, nenhuma tarefa vai para casa, por exemplo, sem ter sido explicada antes. Então, eu tenho essa dificuldade também em casa com o pai. O meu filho esqueceu. Nossa, também não sei, né? Existe isso também. Eu vejo que, no caso das minhas filhas, elas têm um pouco de falta de interesse de estudar. Entendeu? Elas estão na escola, se elas vêm, elas são comprometidas, mas acho que falta aquele interesse de querer pegar mais a fundo. Talvez uma conversa alheia ali com os amigos, tal, tá um pouco se importando, né? Pela idade também, né? A gente sabe que o adolescente hoje é muito mais elétrico do que antes. Mas aí, em casa, eu pegando com elas e acompanhando as matérias, ela se torna um pouco mais interessada. Talvez eu dê um pouco mais de segurança para elas, ou um pouco mais de respeito, né? Não sei. E elas entendem que é necessário estudar e é necessário aprender, né? Então elas se sentem um pouco mais confortável quando eu estou ensinando. Mas, da minha parte, eu acho que falta muito interesse das crianças, né? Não a culpa não é da escola, é das próprias crianças que às vezes ficam muito avoadas, celular, e a vida delas também é muito ativa, né? E falta esse interesse. E acho que se elas pegarem para estudar pelo menos 1, 2 horas por dia ali, não vai perder tempo nenhum, né? Talvez esse interesse comece a aumentar e logo mais os pais talvez nem precisam participar do estudo, né? Mas isso aí é muito relevante de cada família Isso e cada filho. é um processo que cada família tem que passar, Exatamente. né? É um processo que cada um segue aí na sua rotina, na sua vivência. E, querendo ou não, é um caminho que a própria criança precisa traçar, né? Exato. Eu vejo assim que volta o tema inicial ali, né? A presença da família. Meu caso do Arthur, meu filho, ele tem 17 anos, né? E tem um vilão nessa história, nesses 4 itens aí, que é o celular, né? Porque existe uma dependência muito grande, eles estão dentro do celular e alguns não vão sair mais. E isso é uma coisa que, pelo menos, que me preocupa dentro da minha casa, né? Com o meu filho. Então, eu cobro muito isso aí, né? E as dificuldades, às vezes, de fato uma falta de tempo, né? Da minha parte. A falta de entendimento na matéria, né? Porque ele traz temas ali que eu tenho 57 anos de idade, né? Sim.
Então, alguma coisa mudou lá do meu tempo de colégio até então, né? Mudou um pequeno, né? Alguma coisa... Uma fração de tempo eu acho histórico que, aí. eu acho que mudou alguma coisa, né? Se não mudou, esqueceu. Então, assim, eu tento me esforçar mais na presença como pai mesmo. Ele saber que eu estou do lado dele ali. Ele saber que eu vou verificar, né? Como eu falei no início da minha conversa, eu tenho o aplicativo do colégio. Ele sabe que eu vou verificar as notas dele após a realização das provas, entendeu? Ele sabe disso, porque eu verifico e mostro, né? Então eu vejo assim como uma responsabilidade que foi me dada como pai, e eu preciso, dentro da minha agenda, de um contexto, né, disponibilizar um tempo para esse zelo com esse menino, sabe? Eu preciso sentir o cheiro dele. O pai precisa saber o cheiro do filho. O pai precisa saber o cheiro do filho. Isso é legal. Então eu me esforço muito nisso, sabe? E ele tem 17 anos, vai fazer 18. Né? Então é dessa forma, penso assim. E essa questão emocional, como a Lohana disse mais anteriormente, né? É importante esse sentir o cheiro. Eu gostei da tua colocação, porque é pai e mãe, né? É afeto, é carinho, além de todas as responsabilidades que a gente tem, de educar, de cobrar, de fazer tudo, é o afeto. Né? E isso é importantíssimo, sentir o cheiro. Isso eu gostei. Vou usar isso, Paulo. Ok. Lohana. Eu vejo assim, né? A gente não pode viver em regras, né? Porque isso vai deixando a criança meio desconfortável. Mas aquele básico de chegar da aula, depois é o horário da tarefa, é o horário da tarefa. É o horário de estudar, é o horário de fazer revisão. Depois sim, não tem como mais privar do celular, né? Pode ficar um tempo, pode. Aí depois vai para as atividades do clube. Então, assim, lá em casa a gente é bem controlada nos horários. Então, chegou, tarefa. Depois, se dá tempo, celular. E a gente vai tentando levar dessa maneira, né? Uhum. É uma coisa que a gente não pode mais, que elas não vivem mais sem. E também traz os benefícios, tem também seus benefícios, né? E assim a gente tenta ir levando. Eu acho que a palavra-chave aí é equilíbrio, né? Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Se não tiver isso, a gente acaba pecando em alguma coisa. Como dizia minha mãe, tudo que é demais faz mal. Né? Isso. Eu até anotei algumas questões aqui, como o telefone. O telefone, existe uma lei, né, da proibição dos telefones, e isso foi um avanço enorme para as nossas crianças. Então, eles sabem que do período das 7h30 ao meio-dia, por exemplo, não pode. Né? Não pode ir no banheiro com o telefone, não pode ir no banheiro para usar o telefone, não dá. Né? Então, assim, hoje eles conseguem um pouco mais ter essa convicção, e hoje a gente tem muito menos casos de telefone na escola. Então, assim, um e outro que sempre acaba usando, né? Mas a gente chama a família, conversa com a família, a gente recolhe o telefone, entrega para o pai, na mão do pai ou do responsável. Né? Então, isso tem ajudado muito nesse sentido. E a regra, né? Existem casos em que a criança, o único lugar que ela tem alguma regra é na escola, né? Então, assim, às vezes é difícil para a gente convencer a família que, olha, ele precisa sentar, ele precisa não conversar, principalmente quando o professor está conversando. Então, são algumas regras que tem na escola e que, às vezes, em muitas famílias, acaba não tendo, ou não tendo tanta cobrança nesse sentido, né? A escola é um processo, é um lugar de aprendizado. E se não tem um ambiente favorável, a tua filha sofre, o teu filho sofre, a tua filha não aprende, e às vezes por falta de um comportamento adequado na sala de aula, né? Então, isso é bem relevante. Aí, a outra questão que eu trouxe para a gente conversar é em relação ao erro. O que a gente faz quando erra? Vocês são aquele tipo de pai que entende que o erro faz parte do processo, entende que o erro não pode acontecer. O que está atrelado aí quando erra? Como é que é a nossa reação enquanto pais? Eu acolho, eu brigo, eu cobro? Como é que a gente faz nesse processo? O erro, para mim, o erro é algo que todo mundo faz com todo mundo, né? Todo mundo tende a errar. São crianças, no nosso caso, do caso do Paulo já um adolescente, né? Já tem um pouco mais de expertise. Só que as crianças, ela tem que entender que um erro é consequência de algo mal feito. Tá? E se for algo mal feito, a gente vai instruir a que não seja mais feito daquela maneira.
né? Que seja algo feito de uma forma diferente, ou o erro foi uma falta de atenção, ou foi uma mal educação, enfim. A gente vai ter que tentar descobrir qual que foi esse erro e tentar sanar da melhor maneira possível. Primeiro ponto. Errou de novo, aí já não é mais falta de atenção, não é mais falta de carinho, enfim. É erro que a própria pessoa ocasionou. Aí a gente tem que conversar mais duramente ali e colocar algumas posições, né? Para que ele não continue errando. Porque um ser humano que vai errando vai chegar no seu futuro, sei lá, daqui a uns anos aí, vai continuar errando e para ele tá normal. Não é isso, né? E não é isso. O erro é passivo de acerto. Exato. Desde que você queira acertar. Né? Então a gente sempre tem essa ideia lá em casa. Errou? Não vamos passar a mão na cabeça, vamos apontar o erro. Errou aqui, aqui, aqui. Da próxima não faça mais. Vamos acertar, né? né? Aí dá certo. Por enquanto deu certo. Né? Essa maneira que a gente trata lá. Nossa, legal. E aí, Paulo? O erro é erro. Eu sei que o Paulo tem um pouco mais de firmeza. Né? E às vezes eu preciso... Paulo, peraí, segura a onda, tá tudo bem. É uma criança, é um adolescente que às vezes pode errar, né? O Paulo é um pouco mais incisivo. Não, mas se tiver, eu mesmo vou lá, pego pela orelha, né? Eu falo, às vezes, peraí, Paulo, um pouquinho, né? É verdade, porque assim, não é fácil ser pai, ser mãe, né? Não é fácil. Principalmente nesses tempos que tudo é permitido, né? Tudo é normal. Então, assim, eu me preocupa a criação do meu filho. Então, quando tem erros, mesmo que seja pequeno, eu tento pontuar. Não digo assim, punir, né? Vamos punir o erro. Eu acho que não é esse o papel do pai. Né? O papel do pai é pegar na mão, mostrar onde errou, né? E mostrar o caminho certo. Acho que é andar lado a lado, sabe? Isso. A responsabilidade do pai, eu vejo assim, é andar lado a lado do filho. Eu tenho esse compromisso com meu filho, sabe? É andar lado a lado com ele, fazer a minha parte como pai. Agora, o resultado lá no final, aí algumas coisas eu não vou estar mais do lado dele. Depois que pegar uma certa idade, como já tá, vai fazer 18 anos agora em janeiro, eu já não vou poder... Vai passar a fase que eu vou estar de fato... literalmente segurando na mão dele, ele vai ter que caminhar sozinho. Em algum momento precisa ir soltando, Precisa né? desmamar. A gente usa esse termo, né? Mas não desmamou ainda com 17 anos, né? Nossa, eu errei tanto, erro tanto até hoje, né? O ser humano ele é passivo de erro. Agora, nós temos que ponderar também a gravidade desse erro, né? De que erro que nós estamos falando. Né? Qual que foi o erro, a proporção do erro. Não buscar culpado para amenizar o filho e proteger o filho. Não, errou, ponto. Agora vamos ver a gravidade desse erro, né? Vamos conversar sobre isso. E aí que entra o tema inicial, né? Família e escola. Errou aonde? Foi lá no colégio? Vem cá, vamos lá. Coordenador do ensino médio, quem que é? É o Gil, é o Chimia, né? Vamos sentar. O que foi que aconteceu? Né? O que é? O que está acontecendo? Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar buscar uma solução. Buscar uma solução. Família e escola juntos, né? Eu penso dessa forma. Eles me conhecem um pouquinho, né? Eu trabalho na orientação e eles falam, vou para a sala do Gil. E aí, quando vai para a sala do Gil, eles dão uma recuada, né? Mas uma fala que eu sempre converso com eles é assim, se você errou, eu valorizo muito mais se você me disser assim, Gil, errei, do que se você ficar negando e depois eu descobrir, vou olhar a câmera, por exemplo, e ver que você realmente errou. Então eu valorizo muito mais a tua verdade do que você me trouxe. Não, eu errei realmente, me desculpe, não vai acontecer de novo, a gente acerta, e aí entra naquela orientação do erro como formador, né, como parte do processo. Então, assim, eu acolho esse erro e junto com eles a gente fala, então, qual que é o processo agora? Ou até qual que é a consequência disso? Né? Então, isso é importante a gente trazer para eles, e que, assim, não é somente erro e punição, mas existe uma formação por trás disso. Porque, assim, não é justo você tá do lado só nos acertos, né? Exato. Seria muito fácil, né? Ele precisa ter a confiança, se acontecer de fato o erro, ele chegar e falar, pai, putz, deu ruim, cara. Deu ruim. Não, e saibam que, assim, eu principalmente falo por mim, eu valorizo muito essa cultura de reconhecer o erro.
né? E isso é valioso, porque numa cultura que a gente vive de não fui eu, o culpado é o outro, o utilitarismo aí entrelaçado com todas essas relações, não fui eu, é o outro, a culpa não é minha, eu sempre pondero com eles. Eu valorizo muito se você disser, estou errado, mas estou aqui para a gente acertar. Ponto. Aí me ganha, né? E isso me traz uma vontade ainda mais de ajudá-los nesse processo. Nosso papel é esse, né? A escola não forma apenas conhecimento, mas o indivíduo como um todo. Caráter. Né? O caráter também a gente molda junto com a família, junto com vocês, né? Como é que é lá, Lohana, o erro? Já pegou pesado, já puxou a orelha? Já fui muito ruim com elas. Mas, assim, a gente vai em psicóloga, a Rafa vai, eu vou. E, assim, a psicóloga falou, mãe, é conversando. É conversando que você vai entender, você vai conseguir explicar para ela aonde errou, que pode ser diferente. Vai dar aquele nervoso na hora de você querer explodir? Vai, mas você tem que se controlar. Porque senão a próxima vez a criança não vai falar para você o que vai aconteceu. Uhum. Se você brigar, se você... Aí a próxima vez ela não vai te contar. Aí foi isso que eu comecei a aprender a fazer, ser mais controlada, falar, não, senta aqui, vamos ver o que está acontecendo, fala para mim. E conversando a gente acha o caminho. Uhum. Não, e a gente, eu falo enquanto pai também, né? A gente está passível ao erro e a gente não tem uma receita para ser pai, né? Não tem um roteiro. Você vai aprendendo com as pancadas da vida, né? Você vai aprendendo com o erro do filho, com o problema onde ele se enfiou e você vai aí mediando. Lógico que a gente sofre com isso também, porque a gente quer que não aconteça. Mas e se acontecer? E você mencionou, Lohana, uma profissional que é importantíssima hoje no acompanhamento escolar, que é a psicologia. Eu tenho conversado com os meus pares ali de que o trabalho pedagógico hoje está muito associado ao trabalho do psicólogo, né? Então, assim, a ansiedade, a depressão, a automedicação ou até mesmo grandes medicações aí sendo usadas pelas crianças. Então, a gente precisa de uma mediação de um profissional de fora, né? Igual a gente costuma comumente dizer, santo de casa não faz milagre, né? Talvez a minha orientação não funcione, mas a orientação de quem está de fora funciona. E às vezes o problema não está apenas na criança, mas também no contexto familiar que está inserido, né? Por isso a importância e a relevância do profissional psicólogo aí nesse contexto, né? O que me leva a outra pergunta, né, de lei, né? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da família no processo de aprendizagem? O que a escola faz? O que a família faz? Eu vejo assim, né? A escola é ensinar, orientar. E a gente, como família, também é estar junto, na mesma linha, no mesmo pensamento. E os dois caminhando na mesma direção tem muito certo. Tem para a criança só ir para frente. De mãos dadas, De né? mãos dadas. Sozinho não vai. Se a escola propõe aquilo e em casa não der continuidade àquele processo, aí eu vejo que a criança se perde às vezes, né? Uhum. Então, se a escola orienta dessa maneira e em casa vai também do mesmo lado, a criança ganha muito com isso. Muito, muito. Com certeza. É isso, É isso, né? Eu acho que arrumar o mesmo, trilhar o mesmo acordo, né? É o mesmo caminho, né? Porque se tem as orientações do colégio, eu como pai não posso dizer, não tem necessidade de... Para que ir de uniforme no colégio? Não tem necessidade, vai com a camisa que você quiser, para que ir de uniforme, né? Se é para ir de uniforme, de manhãzinha, a hora que ela acorda, né? Arthur, cadê a camisa do colégio? Ah, não, que hoje eu vou assim. Mas não é para ir assim. É para ir de uniforme. Não é isso que a escola, não é para isso que o colégio, entendeu? Então, o papel da escola tem as não seria as regras, né? Mas aquilo que a normativa, as normativas, o que o projeto político pede, né? A proposta. A proposta, né? Então, a família
com esse aluno, com esse filho, tem que estar cobrando essa. O que foi pedido hoje? É para levar o quê? É para fazer o quê? Tem trabalho para entregar? Tem que entregar o trabalho, né? Então é andar. Eu acho que você foi feliz no teu comentário de realmente caminhar juntos. Escola e família. Caminhar juntos. É isso aí. Eu tenho até uma observação um pouco a fazer. Quando nós, acho que eu tenho 44 anos, o senhor tem 57. Acho que nosso tempo de escola foi muito diferente do que a da Lohana. Porque a Lohana é mais nova, deve ter 18. Quase. Vai fazer, né? Vai fazer 18. Mas muito mais novo ainda que a escola de agora, né? Então, nós íamos para a escola principalmente para aprender, né? Segundo, para criar caráter, certo? Nós tínhamos nossas professoras que, para mim, eram como fosse as rainhas. Deuses, né? Deuses, que elas eram... Detentoras do... Rapaz, elas me ensinavam a gente e fizesse coisa errada, ela, naquela época, né? Elas estouravam o pau mesmo. E pegava no pé e chamava o pai. Meu Deus, chamava meu pai na escola, estava já indo para debaixo dos lençol. Então, assim, o que eu aprendi na escola? Que eu vejo que o que a escola favorece é um caráter para a pessoa, para ela ir para o caminho certo, que é o estudo, né? Respeitar os mais velhos, que são os professores, que nos dão o ensinamento, e respeitar o amigo, indiferente da diferença que ele tenha. Ah, o amigo é de poder financeiro menor que eu, maior que eu, ou ele é de outra raça, enfim. Né? Tem que respeitar. Porque se você sair da escola e ir para o mundo fora da escola, o mundo de serviço, de trabalho, é muito pior. E se você não tiver esse conhecimento e esse respeito, na escola, você não vai respeitar ninguém no seu trabalho. Então, que nem o Paulo falou, cara, você tem que ir no uniforme, não é a camisa que é, você tem que ir com aquele uniforme. Você vai chegar no serviço, o seu chefe vai pedir para fazer uma coisa e vai falar que não vai fazer? Ou não vai com o uniforme da Ou não empresa. vai com o uniforme, né? ou não vai levar o material. Ou Não, chega atrasado na empresa, né? tem que respeitar, porque não é que ele é o seu superior, mas ele também é uma pessoa que sabe mais que você. Né? Os professores sabem mais que a gente, né? Senão não teria professor. Então, é assim, respeito, caráter na pessoa e a família, cara, tem que apoiar. E tudo que a escola fizer, nós temos que estar do lado. Porque a escola não está lá para prejudicar um filho, né? Está para colocar o filho no mundo e ele viver a vida. Todos temos o mesmo objetivo. Ver Exato. formados, humanizados, né? E criados aí para que futuramente ali na sociedade, no seu trabalho, na sua família, sejam homens de responsabilidade, mulheres, né? Pessoas boas. Pessoas boas. Pessoas que venham a somar no mundo, né? Eu costumo dizer que o mundo já tem gente ruim demais. Uhum. Né? Então a gente precisa nadar contra Pessoas essa boas. corrente, né? Para a gente finalizando o nosso bate-papo, qual é o conselho que vocês deixariam para os pais que hoje se encontram com dificuldades em casa, de rotina, de estudo, qual que é o que vocês deixariam de mensagem para os pais que têm essa dificuldade hoje? Bom, é muito simples, né? Abraçar seu filho na hora que ele sai da escola, né? Que nem a gente falou, conversando, perguntando o que aconteceu. Levar seu filho para a escola, né? Sempre que possível, para ele entender que o caminho que o pai está levando, ou a mãe, é o melhor caminho possível, tá? E andar junto com a escola, como a gente conversou o debate inteiro aqui, sempre estar presente, sempre que possível. A gente sabe que a vida de alguns é muito corrida, a vida de outros talvez não seja, mas sempre que possível estar de frente com as interações da escola. Um acampamento, uma festa junina, uma dança, um esporte. Então, os pais têm que acompanhar, né? Eu acho muito legal porque o filho vai querer se mostrar para o pai. Ó, pai, como eu estou bonita hoje, vestida, como fui bem no esporte, né? Ah, fui mal no esporte, mas o pai está lá para acalentar, o pai e a mãe, que eu digo. Então, assim, esteja bem presente com o seu filho. Passa rápido, o Paulo pode falar e já está quase acabando. É sofrido, é doído, mas a gente, além dos filhos aprender, nós também aprendemos junto. É isso aí, né? Paulo, qual que é a tua mensagem para quem nos assistirá? É caminhar juntos. É pegar na mão do filho e estar juntos. Não deixar ele se perder. Porque existem muitos caminhos para se perder um adolescente, sabe? Então, essa presença da família
Eu acho que é indispensável. Pegar a agenda ali, os pais, buscar dentro das correrias que todo mundo tem mesmo, né? Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que... Mas acha um cantinho na agenda ali, abraça essa criança, pega na mão dela e depois pode não alcançar a mão dela depois. Então, Exatamente. fazer Se você não segura a mão do teu filho, alguém vai segurar. faça isso a tempo, sabe? Então, às vezes, você deixa de perder como você diz assim, de repente, vou perder tempo, né, agora com essa criança. E não é, na verdade, não é perder tempo, né? Às vezes você pode perder muito mais tempo lá na frente, correndo atrás dessas crianças. Aí, Evita dor de cabeça. evita dor de cabeça. Então, eu vejo dessa forma, sabe? Disponibilizar tempo para essa criança. Ela sentir que realmente a família está do lado dela, sabe? É isso que vai dar segurança, é isso que vai dar confiança, até mesmo no erro, né? A hora que acontecer, quando nós falamos sobre o erro, ela ter um lugar, ela ter um porto seguro que ela sabe que ela pode chegar e falar, bom, aqui eu vou ser acolhido, né? Exatamente. Exatamente. Porque o erro, ele vai acontecer. Uhum. Tá? Então, essa seria a minha mensagem, né? Pega na mão do seu filho. Sente o cheiro dele. Sente o cheiro Sente dele. o cheiro. Você tem que saber o cheiro do teu filho. Exato. Lohana. As palavras deles aí colocaram tudo, né? É saber ouvir a criança. Às vezes a gente tá com aquela cabeça ali a mil, e a criança começa papapá, mas você tem que parar, você tem que ouvir, você tem que saber responder ela com aquelas palavras certas. É o conversar, é o saber escutar que elas trazem tudo pra gente. A gente daí tem que saber o retorno que a gente tem que dar para elas. Exatamente, né? E finalizando esse debate, então, essa conversa gostosa que talvez duraria muito tempo, né? Quando a escola e a família se dão as mãos ali, se abraçam e caminham junto, a formação humana acontece. Não só o conhecimento, não só o processo de aprendizagem enquanto teoria, mas sim o processo de formação humana, né? Tem um filósofo que eu gosto muito de paixão que chama-se Immanuel Kant, e ele disse assim, o homem não pode tornar-se homem senão pela educação. Então a educação está intrínseca ali dentro da vivência da relação humana, e sem ela o homem não se torna homem. Senão, né, não existiria regra, não existiria, enfim, informação para isso, e a educação está aí para isso, tá? No mais, eu agradeço a participação de vocês, a parceria, né, de estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse tema tão importante. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Paulo também e a Lohane também. Obrigado. E para você que nos assiste e tiver algum tema que gostaria de conversar com a gente, com a escola e sobre outras questões também, a gente fica aberto às sugestões. Nós ficamos por aqui agora e até um próximo encontro.